A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma extraordinária. Meus queridos, hoje nós vamos estar comentando a lição de número 7. A lição de número 7, os dons de elocução, que será ministrada no dia 13 de novembro. O texto áureo da nossa lição está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que vai nos dizer: mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Já a nossa verdade aplicada vai nos dizer que as manifestações do Espírito em profecia, as manifestações do Espírito em profecia, variedade de língua, interpretação de línguas, resulta em edificação, exortação e consolação ao corpo de Cristo. Nós também temos os nossos objetivos, que é falar sobre a confusão acerca dos dons de elocução, despertar no crente o desejo pela busca dos dons, mostrar a relevância dos dons para a igreja. Aí nós temos os nossos textos de referência, textos de referência, que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então, aí é para você ler na sua casa, certo? E hoje nós vamos falar desse dom, desses dons, que é os dons de elocução. Para você que não me conhece, eu sou Luciano Alves, pastor dirigente aqui na cidade de Pugmil, no estado do Tocantins. Nós pertencemos ao campo de Fátima, onde o nosso pastor presidente é o pastor Silvano Cardoso e a sua muito digna esposa, pastora Maria Ibanilza, aos quais já deixo aqui o meu abraço. Que Deus continue abençoando a vida dos nossos pastores. Meus queridos irmãos, nós vamos estar comentando, como já falamos, a lição de número 7. E essa lição, como as demais lições, está uma lição extraordinária, certo? Para a gente cada vez mais aprendermos, para a gente cada vez mais colocar no nosso coração aquilo que verdadeiramente Deus quer passar para cada um. Nós vamos estar falando sobre os dons de elocução, Vamos estar falando sobre os dons de elocução. Bom, os dons de elocução, ele está relacionado ao dom da profecia, ok? Dom de interpretação de línguas e dom de variedade de línguas. Esses são considerados os dons de elocução, tá ok? Então, observe bem. Qual a finalidade, ok? Qual a finalidade do dom da profecia? Já que o dom da profecia está inserido nos dons de elocução. Qual seria ou qual é a finalidade do dom da profecia? Bom, a finalidade do dom da profecia é justamente dentro da palavra de Deus, é exortar, edificar e consolar. Então, com isso, logo nós entendemos que esses dons de elocução é para edificação dos membros do corpo de Cristo, certo? Então, esses dons é para edificação dos membros do corpo de Cristo. Se você pega aí a primeira carta aos Coríntios, precisamente no capítulo 14, versículo 1, diz que o cristão ele tem que entrar pelo caminho do amor e procurar com zelo os dons espirituais e principalmente o dom de profetizar. Por que o dom de profetizar? Bom, esse dom de profetizar ele é de suma importância para a igreja do Senhor. É por intermédio desse dom que Deus revela os segredos dos corações das pessoas
né? E o Senhor traz edificação para a pessoa que ouve a profecia. Então, no momento da profecia, a pessoa tem que entender, né? A pessoa ela pode ser consolada, ela pode ser exortada ou edificada. Porque você lembra aqui que eu falei que a finalidade do dom da profecia é exortar, consolar e edificar. E tudo isso vai depender como está a vida, né, da pessoa diante de Deus. Bom, é também importante, né, é importante a pessoa que está recebendo uma profecia, né, ali de outro cristão, ela está recebendo essa profecia, é importante ela fazer um julgamento da profecia pela palavra de Deus. Agora você tem que entender algo importante, é julgar a profecia, não é julgar o profeta, certo? Julgar a profecia não é a mesma coisa que julgar o profeta. Por quê? Porque quem julga o profeta é Deus, porém devemos sim julgar a profecia, ok? Então, nós vamos observar que na primeira carta do apóstolo do amor, né, no capítulo 4, o versículo 1, João, ele diz que temos que provar os espíritos. Por que temos que provar os espíritos? Para ver se o espírito, né, se os espíritos são de Deus. Mas como é que vai se dar essa aprovação? Essa aprovação, ela vai dar-se por intermédio da palavra. Então, tudo tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Se nós observarmos já o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 29, ele vai dizer que nós temos que julgar a profecia, como eu falei, né, no início, que não podemos julgar o profeta, mas temos que julgar sim a profecia, tá ok? Então, é de suma importância isso daí, para que a pessoa não fique lesada, né? Só que esse julgamento tem que ser feito, como eu falei, pela palavra de Deus. Ou seja, a profecia tem que passar pelo crivo da palavra de Deus, ok? Para que ela verdadeiramente seja constatada que a fonte ali foi a pessoa de Deus usando o instrumento, né? Usando o irmão, usando a irmã, ok? Então é muito importante a profecia passar por esse crivo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, por a profecia não passar por esse crivo, existem muitas pessoas decepcionadas, frustradas, certo? Por quê? Porque receberam uma profecia e não houve o cumprimento. Então, algumas pessoas, né, ficaram tristes, ficaram chateadas, até deixaram de ir para a igreja, porque alguém profetizou para ela e não se cumpriu. Então, o que eu tenho a falar para você, o que é que eu tenho a falar para você relacionado a isso? Eu quero te dizer que simplesmente a profecia, ela não foi de Deus, porque se fosse de Deus, haveria sim o cumprimento. Por isso é importante que a pessoa julgue a profecia. Só assim você não será enganado, nem enganada por falsos profetas. Também é importante, quando a pessoa ela for profetizar, evitar falar em muitas línguas estranhas, certo? Porque existem pessoas que vai entregar uma mensagem para alguém, mas ela fala em tanta línguas estranhas, que termina a pessoa não entendendo nada, certo? Então, o que adianta a pessoa ir profetizar para você e ela só falando línguas estranhas, e você não está entendendo nada? Então, essa pessoa tem que evitar
falar mais em línguas estranhas e falar palavras em português para que a pessoa ela compreenda. Sabe por quê? Porque o que prevalece no momento da profecia é a palavra em português e não a línguas estranhas. Com isso eu não quero dizer que a línguas estranhas no momento da profecia vai estar descartada. Não, mas o que tem que prevalecer no momento da profecia é a palavra em português, que é para a pessoa entender o que Deus quer falar com ela por intermédio ali do vaso que está sendo usado. Isso é muito importante, certo? Irmãos, importante também, eu quero lembrar aqui, que não podemos, certo, substituir a Bíblia Sagrada por nenhum dom, por nenhuma profecia. Não podemos substituir o estudo sistemático da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, por nenhum dom, nem muito menos pelo dom da profecia, ok? A Igreja de Cristo, ela não pode ser guiada, meus queridos, por profecia. Ela tem que ser guiada pela Palavra de Deus, certo? Falamos já que a finalidade da profecia resulta em edificar, exortar e consolar. A profecia não tem o objetivo de guiar ou direcionar a administração da igreja local, de hipótese alguma. Uma pessoa ela pode ser usada como for no dom de profecia, mas não substitui a palavra de Deus. Então é importante o cristão entender que o dom da profecia não é para ser usado como oráculo, né? Isso é muito importante também. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa ela vai fazer uma determinada viagem, certo? Porém, antes dela fazer essa viagem, o que ela faz? Ela vai consultar um profeta, né? Porque alguém falou que aquela pessoa é muito usada em profecia, aquela coisa toda. Então, ela vai lá consultar aquele profeta. Isso aqui é um exemplo que eu estou dando dentro de muitos exemplos que poderia ser utilizado. Então, ela vai consultar aquele profeta para ver se aquela viagem, né, é de Deus ou não, né? Ou se vai dar errado. Então, nós temos que entender que não podemos usar o dom de profecia como fonte de doutrina para a nossa vida, certo? Não devemos usar o dom de profecia como um guia para a nossa vida. Não. Sabe por quê? Porque a fonte de doutrina para a nossa vida, a fonte que nos guia nessa jornada até a Canaã Celeste é justamente a palavra de Deus. Então temos que ter muito cuidado. Porém, já que no que diz respeito à variedade de língua, de línguas estranhas, observamos que é para edificação pessoal, ou seja, daquela pessoa que está falando. Você lembra que eu falei aqui que existem pessoas que vai profetizar para alguém e ela fala muita língua e termina a outra pessoa que está recebendo a profecia não entendendo nada? Então, nós temos que entender que a variedade de língua, naquele momento que a pessoa está sendo tomada, é para edificação pessoal dela, não é para edificação da pessoa que está ouvindo, certo? Por isso que prevalece a palavra em português. Agora, cabe ressaltar que a variedade de língua, ela pode vir com a interpretação das línguas. Ou seja, se alguém vai profetizar para você e começa ali a falar em muitas línguas estranhas, o Senhor, naquele momento, pode capacitá-la, pode manifestar nela o dom de interpretar as línguas e a pessoa começar a receber a interpretação daquela língua e profetizar para a pessoa no português, de uma forma que a pessoa entenda o que Deus está querendo para aquela pessoa. Então isso é muito importante. O cristão, ele tem que ter muito cuidado no que tange falar em línguas, né, em variedades de línguas alta na igreja. Por exemplo, existem pessoas que começam a falar em língua alta na igreja, aquela coisa toda, aí um olha para um lado, olha para o outro,
e aquela pessoa falando em línguas estranhas, alto, né? Então, isso pode causar confusão, né? Isso pode causar confusão no andamento do culto. Por quê? Porque ninguém entende, né? E pode, como eu já falei, pode prejudicar o andamento do culto, porque ninguém está entendendo nada. A pessoa está falando em línguas estranhas. Bom, já explicamos aqui, na revista está bem explicado, que as línguas estranhas são para edificação pessoal e para sinal também das pessoas que estão ali, que muitas das vezes não são cristãs, ok? Então, nós temos que entender o que é que o apóstolo Paulo, por intermédio do Espírito Santo, vai ensinar para as pessoas, para os irmãos, no que tange a esse comportamento. O apóstolo Paulo, ele nos ensina pelo Espírito Santo que pode falar ali 2 ou no máximo 3 pessoas, porém se o Espírito Santo não tomar ninguém ali em interpretação, o que é que essas pessoas têm que fazer? Essas pessoas, ela tem que falar baixo consigo mesmo, ou seja, elas ficam ali falando em língua, né? Fica falando em língua baixinho consigo mesmo, e em espírito essa pessoa fala com Deus, ok? Agora, se no momento houver 2 pessoas que estão sendo tomadas ali, variedade de línguas, né? Inspirada ali pelo Espírito Santo, uma está falando, outra fala também, e o Espírito Santo conceder graça a uma dessas pessoas para que haja a interpretação das línguas, a igreja ela será edificada. Ou uma única pessoa que pode receber ali a profecia pode ser edificada, exortada ou consolada. E a igreja também, no coletivo, pode ser edificada, exortada ou consolada. Então, com isso, logo nós entendemos que o dom de interpretação é a capacidade que o cristão recebe pela pessoa bendita do Espírito Santo, né? Para interpretar as línguas desconhecidas que a igreja não está entendendo nada. E isso vai gerar o quê? Quando acontece essa interpretação para a igreja? A igreja ela é edificada, ok? Então, veja bem, uma pessoa que ela é usada por Deus pelo dom de variedade de língua, quase sempre essa pessoa pode ser tomada em profecia. Por que eu falo que essa pessoa que sempre ela tem essa variedade de língua, ela fala em diversas línguas estranhas, ela pode ser tomada em profecia? Por quê? Porque o dom das línguas, né? O dom das línguas, de variedade de línguas, ele está atrelado, certo, ao dom de interpretação. Isso está na revista também. Depois você estuda com tranquilidade, você vai ver. Então, o dom de variedades de línguas está atrelado ao dom de interpretação das línguas. E com isso, a pessoa pode receber ali uma mensagem de Deus e transmiti-la à igreja. Por isso que eu falei que a pessoa que tem dom de variedade de língua, ela pode ser tomada em profecia a qualquer momento, porque em profecia que eu falo assim, para falar de uma forma que todos entendam. Por quê? Porque naquele momento ela pode receber a interpretação das línguas, ok? Então, meus queridos irmãos, isso aqui foi apenas um resumo da lição 7, ok? Se você gostou do conteúdo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like para que o robô do YouTube entenda que o conteúdo é relevante e compartilhe, meus queridos, compartilhe esse vídeo com as demais pessoas, certo? Deus abençoe a cada um e até a próxima aula.